Olá, que a graça e a paz do Senhor esteja com cada um. Filhos, promessas e esperança. A base bíblica para nós hoje é de Provérbios, capítulo 22, versículo 6. Ensina a criança no caminho em que deve andar, e ainda quando for velho, não se desviará dele. Poucas dores, meus irmãos, cortam tão profundo a alma de pais piedosos quanto o silêncio de um quarto ou de um banco vazio na igreja. Muitos pais e mães cristãos carregam uma culpa esmagadora, solitária e silenciosa quando veem seus filhos, agora adolescentes ou adultos, escolherem seus caminhos distantes da fé e da comunidade dos santos. Ao olharem para o texto de Provérbios, um nó se aperta no peito e no coração. Questiona em sussurros: onde foi que eu errei? Por que a promessa de Deus parece ter falhado em minha casa? Para trazer um bálsamo de alívio a essas almas cansadas, a teologia nos convida a compreender a natureza literária e espiritual das Escrituras. O livro de Provérbios trabalha com máximas inspiradas na sabedoria prática para a vida ordinária, e não com profecias deterministas ou contratos jurídicos de causa e efeito absoluto. Dizer que o texto é um provérbio de sabedoria significa reconhecer uma verdade geral. Instruir uma criança nos caminhos do Senhor planta nela uma semente indestrutível, moldando sua estrutura moral e sua consciência espiritual. No entanto, o mesmo Deus que instituiu a família é o Deus que lida de forma pactual e individual com cada ser humano. Cada filho, ao crescer, é dotado de responsabilidade pessoal diante do Criador. Muitas vezes, o distanciamento da juventude não é o fim da história, mas o início de um capítulo doloroso onde o jovem passa por sua própria crise de identidade para descobrir que a fé dos pais não pode ser herdada do piloto automático. Ela precisa se tornar a sua própria fé pessoal. O papel dos pais cujos filhos estão temporariamente afastados não é o de vigilância sufocante, da barganha ou do julgamento constante. O nosso modelo deve ser o do pai do filho pródigo. Alguém que, embora chore com a ausência, recusa-se a erguer muros de amargura, preferindo gastar os joelhos em intercessão silenciosa, enquanto mantém os braços e as portas do lar escancarados, abertos, em amor e terno acolhimento. Então, como pergunta, muitos jovens criados em lares cristãos decidem se afastar da fé ao chegarem à juventude. Como líderes e pais, como podemos discernir se o afastamento é fruto das pressões e atrações do mundo exterior ou se reflete uma resposta às nossas próprias incongruências e falta de um testemunho vivo e autêntico dentro de casa? A solução para a dor dos pais de filhos afastados não está no ativismo religioso ou em métodos de manipulação emocional para forçar o retorno do jovem. O caminho da graça nos direciona a descansar na soberania de Deus e a adotar uma postura de amor perseverante. Então, primeiro, transfira o peso da culpa para a cruz. O primeiro direcionamento pastoral é libertar os pais do cativeiro de se eu tivesse orado mais, se eu tivesse agido daquela forma ou dessa forma. Pais perfeitos não existem. A teologia nos ensina que a salvação é um ato soberano e monergista da graça de Deus, e não o resultado de técnicas perfeitas de criação de filhos. Entregue os seus erros do passado ao perdão de Cristo e descanse sabendo que o Senhor ama o seu filho ainda mais do que você. Mude o tom da relação, da cobrança para a conexão. Substitua os sermões diários, as cobranças
e as cobranças religiosas que muitas vezes apenas afastam e irritam o jovem por um interesse genuíno pela vida dele. Pergunte sobre os seus estudos, sobre seu trabalho, suas dores e suas alegrias. Deixe claro que o seu amor por ele é incondicional e pactual. Ele não depende de se o filho ir à igreja no domingo para ser amado na mesa do jantar. O lar deve continuar sendo o lugar onde ele respira a graça. A oração deve ser como o altar da esperança. Quando não puder mais falar de Deus para o seu filho, fale intensamente do seu filho para Deus. A semente plantada na infância pode estar soterrada sob os escombros da dúvida da juventude, mas a palavra do Senhor não volta vazia. Ore para que o Espírito Santo faça a obra que os seus filhos, que os seus argumentos humanos jamais conseguiriam fazer, convencer o coração e trazer o privilégio de volta para os braços do Pai Celestial. Concluímos este momento com o coração confortados pela certeza de que a história dos nossos filhos ainda não terminou. O Deus que guarda a aliança de geração em geração é paciente e é especialista em escrever caminhos retos por meio de linhas que nos parecem completamente tortas. Se você hoje chora por um filho ou por uma filha longe do aprisco, recolha suas lágrimas e deposite-as no altar do Senhor. Não se desanime diante do tempo ou do silêncio. Lembre-se de que a semente que foi regada com lágrimas e instruídas na verdade permanece sob o olhar atento e soberano do Redentor. Que o Senhor lhe conceda a paz que excede todo o entendimento para esperar o tempo da colheita, a mansidão para amar sem cobrar e a fé inabalável naquele que completa a sua obra. Deus abençoe com essa palavra.